E esse mês é o mês da família. E eu profetizo em cada família que está aqui hoje, ou representando uma família, que toda sorte de bênção virá sobre o teu lar. Esse mês será o mês de milagre na tua casa. Será o mês de milagre, creia. Tome posse. Tome posse. E o inimigo se levantou esses tempos, até pondo culpa no pastor, pondo culpa em nós, sobre o crescimento da igreja. Mas hoje eu digo para a igreja, quando você abrir a tua boca, não importa quem está do teu lado, glorifique, adore ao Senhor, porque o Senhor é presente neste lugar. Ele invade esse espaço. E eu fui pesquisar sobre o que é família. E você acha muita coisa, né? Cada um põe o seu conceito, cada um põe a sua opinião. Mas eu tenho a minha. Que família são aquelas pessoas que vivem embaixo do mesmo teto. Mesmo que não seja de sangue, mas é tua família. Familiares são aqueles que saem do teu teto e formam uma família. Parente, tio, sogra, pai, mãe, irmão, que não moram com você no mesmo teto. Por isso que a palavra diz: deixe pai e mãe e serás uma só carne dentro do teu lar. Então, a minha opinião sobre família é isso. O pastor já leu o tema do mês e nós entramos para fazer um seminário que vai terminar em dezembro. Nós não podemos falar muito o que acontece nesse seminário, porque nós vamos trazer ele para a igreja. E isso vai ser a partir de janeiro. Mas uma coisinha só, bem pequena, eu posso falar. Quem quer que a sua casa seja chamada um pedacinho do céu? Quem quer, quando você conhece uma pessoa, você apresentar o teu cartão e falar assim: vai lá na minha casa, conhecer o pedacinho do céu. Quem quer? Todos, né? Mas tem uma receita para isso. E eu digo para você que essa receita não é fácil. É muito difícil. E o único ingrediente que compõe essa receita se chama obediência. Aí você vai falar: ih, pastora, como é difícil. Eu prefiro viver a vida que eu vivo do que ser obediente. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura, ó Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouvi essa palavra no meu ouvido. Meu pai, minha mãe: você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Fui para a escola, tinha que obedecer diretores, né? Tinha que obedecer professores. Um dia eu fui surpreendida.
a classe, todo mundo pulando, porque a professora estava atrasada e todo mundo torcendo para que a professora não viesse. E eu era a que mais pulava na classe, parecia uma bola de ping-pong, né? Pulava. Quando eu vi, o diretor veio e me pendurou pela orelha, né? O preço da obediência, né? Mas nós temos a natureza do pecado. Nós não gostamos de obedecer. Nas leis terrenas, trânsito, Eletropaulo, muitos fazem gato, de telefone, de luz. Ontem, atravessando a Marechal, pastor dirigindo, sinal vermelho, semáforo vermelho para o pedestre, mas eles atravessando no meio do carro. É a natureza pecaminosa. O não obedecer está no sangue. Mas aquele que obedece é próspero. Não só financeiramente, mas é próspero em todas as áreas. Hoje, cerca de 1.500 pastores por mês desistem do ministério, porque não aguentam. E o maior problema dessa desistência é a desobediência. O pastor quer levar as ovelhas por um caminho, mas elas querem seguir outro. O pastor ministra de uma forma, mas o prazer em desobedecer é muito maior. E esse pecado da desobediência vem desde bebê, né? Todo mundo fala, não, bebê já está salvo, bebê não peca. Mas quantos bebês que já tem o dentinho, mama na mãe e morde, né? Morde. Você fala, filho, põe uma coisa aqui, ele põe lá. O Daniel, o maior prazer dele é dormir em casa. E há uns dias atrás, ele ligou para o vovô, vovô, vem me buscar, por favor, vô. Porque a paixão dele é esse vô. E para dormir, ele tem que dormir na cama com o vô. Se ele for para a caminha que eu monto lá no chão, ele fica um pouquinho, mas daqui a pouco chega do lado do vô para dormir do lado do vô. E tem que ser no travesseiro do vô. Se eu colocar no meu, ele já pula para o travesseiro do vô. Mas esse dia, ele não quis dormir na nossa cama. Ele estava com o celular e eu, Dani, desliga esse celular. Tá bom, vó. Põe aí do lado e vamos apagar a luz e vamos dormir. Ele pegou o celular, apagamos a luz, ele cobriu a cabeça com cobertor, mas ele não sabia baixar o volume. E lá estava ele, todo coberto, assistindo lá, atitindo, ele fala, estou titindo o celular. Assistindo o celular, o programinha dele. Pecado, desobediência, está na carne. Nós ficamos rindo, achando graça. Se fosse o pai dele, que estivesse ali, já ia dar uns cascudos. Ontem ele estava em casa, ele falou assim, a Mari me contando que ele falou, mamãe, eu quero aquele chinelo. E ela, qual chinelo que você quer, Daniel? Aquele, mamãe, de apanhar. Era o chinelo havaiana, né? Que ele apanha com esse chinelo. Então a desobediência já está nas nossas vidas. Mas nós temos que lutar contra ela. Se você quer que a tua casa seja chamada um pedacinho do céu, você precisa obedecer. Então, dentro de um lar tem esposa, marido e filhos. Na Bíblia, em Efésios 5, do 22 ao 24, diz assim, esposa, obedeça
ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Antes de casar com o pastor, quando eu ouvia esse versículo, eu ficava muito brava. Falei, lá vem com esse negócio de submissão, de obedecer marido, que isso? Aliás, eu falava para ele assim, você que tem que me obedecer, porque eu sou mais velha que você. Obedeça aos mais velhos. Mas depois, olha, que eu fui para o encontro de casais, o primeiro, que foi um ano depois que nós casamos. Ali eu fui entender o que é a verdadeira submissão. Se a mulher fosse tão difícil para obedecer, Deus não colocaria esse versículo na Bíblia. Ele coloca, porque a mulher tem dificuldade em ser submissa ao marido. E ser submissa não é estar como tapete para o marido passar em cima. Ser submissa é andar lado a lado com o marido, conversando, chegando a um acordo, os dois, e o marido dá a palavra final. Eu sei que às vezes tem chá de mulheres que eu ministro sobre isso, e as mulheres, lá vem a pastora, com esse negócio de ser submissa. Mas é Deus que está falando, não sou eu. A partir do momento que você for obediente ao teu marido, que você for submissa, a alegria virá no teu lar. As bênçãos do Senhor virão ao teu lar. Você, mulher, quer ser tratada como uma rainha? Trate teu marido como um rei. Você sabe do que ele gosta. O pastor ama tomar um cafezinho depois do almoço, comer um doce. Eu nem espero ele pedir. Eu já sirvo o almoço, já venho com um cafezinho para ele. Não tomo café, nunca provei. Mas faço o café. Ele hoje está fraco, é melhor. Hoje está forte, é melhor. Aí venho lá com um potinho de doce que eu sei que ele gosta. E contrapartida, quando ele vai trabalhar, porque eu já levantei muito tempo cedo, mas o meu relógio biológico é acordar por mim. Não fico na cama depois das 8. Mas, quando ele sai para trabalhar, ele me cobre, ele fecha a porta, para não vir barulho, para não vir vento. É assim, é fazer o que o marido gosta, para nós recebermos aquilo que gostamos. E dentro de um lar, a alegria de um filho é ver a união dos pais. Quando uma esposa beija o marido, quando uma esposa faz um carinho no marido, olhem para a carinha dos seus filhos, a alegria deles. Agora, quando há briga, você não consegue ver o coraçãozinho deles, mas a tristeza é grande. E às vezes nós estamos assim, né? Com uma vontade até de voar no pescoço do marido, né? Às vezes alguma coisa desagrada. Mas é nesse momento que você deve falar assim: marido, fulano, eu te amo. Você sabia disso? Você tem que falar isso dentro do teu lar. Para que o diabo caia por baixo dos nossos pés. Se você não quiser olhar no olho dele, vai no banheiro e grita de lá: fulano, eu te amo. Para os teus filhos ouvirem que você ama teu esposo. Porque quando ele casar, quando a tua filha casar, eles vão levar esse legado para a casa deles, para os filhos deles. Agora, se eles veem briga, malcriação, desacordo,
desacordo, gritaria, eles vão querer casar? Não. E se casar é para fugir do lar, porque sabe que tem divórcio, pode sair e ficar livre da sua casa. Mas os maridos não vão ficar livres não, porque em Efésios 5, do 25 ao 33, diz assim: marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o pai e a sua mãe para unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Marido, homem, mamãe, papai já era. Agora é sua casa, é sua esposa e seus filhos. E eu digo da mesma forma que falei para as mulheres. Se fosse fácil amar a esposa, Deus não colocaria aqui na palavra. Deus não fala para a mulher ame seu marido, porque o coração da mulher já ama por natureza. Mas a palavra diz para amar. Amar é cuidar. Mulher é sensível, é dengosa. Mulher gosta de palavras bonitas, de carinho. Mulher é coração, homem é razão. Quer um pedacinho de céu na sua casa? Ame a sua esposa. Trate a sua esposa com carinho. Trate a sua esposa com respeito. Amar é difícil, mas não é impossível. Faça surpresas, mulher gosta de surpresas. Saia da rotina. E os filhos, Efésios 6, do 1 ao 3, também fala sobre obediência. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando Deus fala sobre longa vida, Ele não está dizendo em dias, em meses, em anos. Ele está dizendo em prosperidade, alegria, felicidade, na obediência dos filhos aos pais. Às vezes as pessoas falam, nossa, a pastora gosta muito de dar testemunho dela, né, da família, mas nós devemos pregar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos. Na nossa época não tinha quem nos ensinasse, então a gente agia por nós mesmos. Com o tempo nós fomos aprendendo. Então nós temos que vigiar, ver onde nossos filhos estão. E nós somos autoridade na vida deles. É difícil educar? É. Errou no primeiro, errou no segundo, no terceiro você não vai errar. Porque você vai educar na palavra. Se o filho fizer birra, a palavra diz chinelo, varinha. Não entre na modernidade do mundo, não. A modernidade do mundo está aqui, ó. Educa seu filho na palavra e você vai ver o sucesso que você vai ter. Em Deuteronômio 28:1, fala sobre os frutos da obediência. E sabe quantos frutos da obediência, se você obedecer, tem na tua vida? Você não precisa ler isso hoje. Mas eu peço que você leia em casa um momentinho que você tiver tempo.
Se você for obediente, tem 12 bênçãos na tua vida. 12 bênçãos. Mas se você for desobediente, sabe quanto vem de maldição na tua vida? 68 maldições. Às vezes nós erramos porque nós não estudamos, nós não lemos. São 68 maldições se você desobedecer. Desobedecer é pai, mãe, leis terrenas, leis espirituais. O desobedecer, autoridade, no trabalho, na escola, na igreja. Porque eu falo para você que o rebelde é aquele que desobedece. E a rebeldia, ela contagia muito mais que a pior doença contagiosa aí que tem. O rebelde olha para aquele que está andando correto e fala assim: olha lá, você viu? Você viu o que aconteceu na igreja? No coração dele torcendo assim. Tomara que ele pergunte, né, o que aconteceu para me falar. Olha, eu não quero pecar não, viu? Mas aconteceu uma coisa lá. E aquele que é direitinho na igreja, o obediente, às vezes fica curioso, corre atrás e quer saber. É contagiosa a rebeldia. Fuja dela, corra dela. Seja obediente, receba as bênçãos do Senhor. É difícil obedecer? É. Mas não é impossível. E você vai ver as bênçãos de Deus na tua casa. Um pedacinho do céu no teu lar. Você vai poder fazer um cartão, dar para os seus amigos e falar: vai conhecer um pedacinho do céu que tem na minha casa. Eu te convido. Em janeiro nós vamos trazer esse mover para a igreja. Apresentação, só apresentação que fomos segunda-feira passada. Saímos de lá impactados. Agora imaginem o congresso completo. Em janeiro, a partir de janeiro de 2019, já começou, sábado passado, na reunião de mulheres. Domingo, já aconteceu um milagre de uma família na igreja. Hoje cheguei aqui, a Eva já veio testemunhar de outra família. E nós estamos no segundo dia. Imagine até dia 30 o que vai acontecer na tua família. Mas você tenha fé, se coloque em pé, que nós vamos agora adorar.